Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. Nessa aula nós vamos comentar uma questão que caiu na prova mais recente do Enem. Estamos escolhendo essa questão pelo seguinte: nós já fizemos em outra aula uma sugestão sobre como você pode se organizar na hora da tua prova. Prova de qualquer concurso, inclusive vestibular. É o seguinte: você, antes de começar a fazer a prova, você fazer uma pré-leitura da prova inteira, a fim de fazer uma avaliação sobre cada questão de acordo com o grau de dificuldade. Quais são as questões fáceis, quais são as questões difíceis e quais são as médias, mais ou menos. E aí você vai marcando no caderno de questões. Por exemplo, você escreve um D nas difíceis, um F nas fáceis e um M nas médias. E aí depois dessa pré-leitura, você começa a fazer a prova. Começa pelas difíceis, depois faz as médias e depois faz as fáceis. E é claro que você precisa avaliar em que ponto você vai fazer a tua redação. Depende, é claro, do grau de dificuldade que você avaliar para a tua redação. Isso é uma maneira que você tem de roer o osso antes de comer a carne. E nós escolhemos para essa videoaula uma questão que, vamos dizer assim, é uma questão fácil. E você percebe o grau de facilidade dessa questão já na pré-leitura da prova. Então é claro que se você encontrar uma questão assim, você vai deixar para fazer por último. Pelo menos se você seguir o método que nós estamos propondo. Provavelmente, já na pré-leitura você vai sacar o gabarito. Não é uma maravilha? E aí quando você começar a fazer a questão mesmo, você só vai precisar fazer uma releitura cuidadosa da questão, para ver se você não deixou, digamos assim, nenhuma peteca cair. Vamos comentar a questão. Segue um quadro. Enem 2018. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi por vezes tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia social apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece diariamente nas comunidades virtuais do país. Levantamento inédito realizado pelo projeto Comunica que Muda mostra em números a intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas através de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. Foram identificadas 393.284 menções, sendo 84% delas com abordagem negativa, de exposição do preconceito e da discriminação. Ao abordar a postura do internauta brasileiro mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto A. Minimiza o alcance da comunicação digital. B. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. C. Relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. D. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. E. Expõe a ineficácia dos estudos para alterar tal comportamento. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra B. Agora nós vamos entender o porquê do gabarito da questão. Como eu já disse, o provável é que você já saque o gabarito dessa questão na pré-leitura da prova. Vamos entender a pergunta do enunciado. O que o texto faz ao abordar a postura do internauta brasileiro por meio da pesquisa em questão? Se você for esperto, você já saca o gabarito na pré-leitura da prova, tendo, digamos assim, 90% de certeza de que o gabarito é a letra B. De que o texto refuta, ou seja, nega ideias
preconcebidas sobre o brasileiro. Que ideias preconcebidas são essas? Ideias como a do Gilberto Freire, de democracia racial, e a ideia de que o brasileiro é cordial e hospitaleiro. O que o texto mostra é que essas ideias preconcebidas, como diz essa alternativa, não condizem com o que a pesquisa revelou. Afinal de contas, a pesquisa mostrou que o brasileiro ainda é preconceituoso, discriminador, uma intolerância que não condiz com aquelas ideias preconcebidas que nós já falamos. Então, se você já tem uma certeza, digamos assim, 90% do gabarito na pré-leitura da prova, depois quando você for fazer uma leitura cuidadosa, aí então você não tem mais dúvida sobre o gabarito. Até porque, depois de uma leitura cuidadosa, você percebe que a alternativa D comete o erro da contradição, ou seja, a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Enquanto que as alternativas A e C cometem o erro da extrapolação, ou seja, a geração de ideias que estão ausentes no texto. E por fim, a alternativa E comete o erro oposto à extrapolação, que é o erro da redução. O ato de você limitar a resposta da pergunta a um único aspecto, quando na verdade a resposta é mais abrangente. Vamos agora comentar essa alternativa. A alternativa é: veja bem que se você seguir o método que nós propomos, depois da pré-leitura talvez você fique na dúvida entre a alternativa B e a alternativa E. Isso porque o erro da redução é o tipo do erro que às vezes engana de fato. Mas no caso dessa questão, mesmo que você fique, vamos dizer assim, com uma dúvida, ou então uma certeza 90% na pré-leitura, depois de uma leitura cuidadosa, é fácil perceber o erro da redução nessa alternativa E. Porque essa alternativa não responde à pergunta do enunciado. O que o texto faz ao abordar a postura do internauta brasileiro por meio da pesquisa em questão? Será que o texto faz isso? Expor a ineficácia dos estudos para alterar o comportamento preconceituoso e discriminatório? Gente, o que o texto faz não é isso. Essa alternativa é, no máximo, uma conclusão que nós podemos tirar a partir dos dados da pesquisa. Mas daí até nós usarmos isso como uma resposta para a pergunta do enunciado, isso é uma limitação da resposta. É o erro da redução. Já as outras alternativas são facilmente elimináveis. Quem marcou a letra A, como diz a gíria popular, viajou na maionese. Dizer que o texto minimiza o alcance da comunicação digital. Onde é que está isso no texto, gente? Simplesmente isso não está no texto. É uma extrapolação, como nós já dissemos. Também viajou na maionese quem marcou a letra C. Dizer que o texto relativiza responsabilidades sobre a noção de respeito. Como assim, minha gente? Por acaso o texto fala em algum momento que a responsabilidade do desrespeito é de fulano, beltrano, seja lá quem for? Não, o texto não faz isso. E a letra D é mais absurda ainda, é contraditória. Reparem que o que o texto fala é exatamente o contrário. Para não extrapolar, pensem no seguinte: que conceitos contidos na literatura ou na sociologia são esses a que o texto se refere? São, primeiro, as ideias de que o brasileiro é cordial e hospitaleiro. E depois, a democracia racial colocada por Gilberto Freire. E o que a pesquisa mostra são exatamente exemplos do contrário disso. Então essa alternativa é absurda, é contraditória, porque está em desacordo com o texto. Vamos à nossa conclusão de tudo isso. Não é preciso se perder tanto tempo com essa questão. Quem for esperto, mata a charada rapidamente.
de modo que economiza tempo para outras questões mais difíceis. Nessa aula nós comentamos uma questão do Enem. A próxima aula será especial do Dia Internacional da Floresta, dia 21 de março, e será postada no dia anterior. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Para todos vocês que fizeram essas provas, nós queremos pedir que nos escrevam para dizer como vocês se saíram na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. E em ambos os casos, façam os devidos comentários. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando. E para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. Qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do nosso e-mail, seja através do Google+. Aliás, você pode nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.